Olá, você está ouvindo agora o podcast Seu Posto de Gasolina. Sou o Carlos Bispo e agora vou abastecer a sua gestão com resultados. Quanto vale um posto de combustível? Sou um investidor. Como eu sei o valor de mercado exato ou justo a ser pago? Quero vender o meu posto e preciso saber qual é o valor para se colocar no mercado e que seja vendável. Tenho uma rede de postos. Como saber o quanto de patrimônio eu construí até o momento? Essas e outras questões motivaram que eu fizesse esse episódio. E o tema desse episódio será: como saber o valor de um posto de combustível? Exatamente esse aspecto que eu quero trazer para você, onde será coberto praticamente todos os pontos que estão relacionados a se identificar o valor de um posto, o valor da sua rede ou o valor do seu investimento disponível para poder comprar um posto e, por sua vez, ter certeza que está pagando um valor justo. E esse valor justo, ele só é possível ser mensurado no processo de valuation. Tá bom, Carlos, mas explica que negócio é esse, que termo é esse, valuation? Bom, vou traduzir para você. Popularmente no Brasil, o termo valuation representa um processo de identificação ou precificação de um ativo. Mas, no ramo empresarial também tem como avaliação de uma empresa e logo posto é uma empresa e é assim que nós temos que avaliá-la, como uma empresa, um fundo de comércio que foi constituído, ou também a avaliação como um negócio. E aí a gente fala sobre talvez a avaliação global, que seria tanto a identificação do valor, que é o que é conhecido como avaliação do fundo de comércio da empresa, ou avaliação do negócio global, que seria identificar o valor tanto do fundo de comércio como também daquele imóvel que recebeu todas as instalações, a obra e que foi preparado para ser único e exclusivo para atividades de postos de combustíveis. Então, logo, esse processo de precificação e identificação de valor justo de mercado, ou seja, qual é o valor econômico justo para uma negociação, seja isoladamente um fundo de comércio ou a venda desse imóvel que recebeu as instalações de um posto, seja um valor justo para ser negociado aquele posto por completo. Logo então você entendeu que para se identificar o valor de uma empresa, de um posto, como um todo, se faz justo o processo de valuation. Portanto, agora você já sabe, independente da posição que você esteja, o momento que você esteja, você pode precisar desse serviço de valuation, que se você estiver comprando, você vai ser um investidor, tanto você que é aspirante a posto, como também você que de repente já é um revendedor, já é um empresário da revenda e por sua vez está pensando em expandir a sua rede ou comprar o seu segundo posto, lógico que você vai precisar desse valuation para fazer o investimento assertivo, ou seja, investir da maneira correta, pagando o valor justo. Você que está na posição de vendedor, ou seja, de repente você já tem um posto e simplesmente você quer vendê-lo, ou você tem uma rede e quer se desfazer de 2, 3, 10 unidades, logo você também precisará, de maneira assertiva, realizar esse trabalho de valuation. Então fica muito claro para você, independente da posição que esteja, que o processo de valuation ele serve tanto para quem está pensando em comprar, como também está pensando vender, cujo único objetivo é identificar o valor justo. Na cabeça de quem está comprando, será que eu vou pagar um valor justo naquele posto? Será que eu posso fazer isso e ficar com a consciência tranquila de ter pago um valor que não está superavaliado? Legal, e isso ocorre muito. Quem não faz processo de valuation, já vi muitos casos em que o investidor, no caso o comprador do posto, acabou pagando um valor muito alto, simplesmente por ser conduzido num processo de negociação onde não existiu o valuation e que, por sua vez, foi por uma modalidade de precificação que já é muito antiga no mercado e que em breve eu já vou comentar com você.
Então isso faz com que você tenha a sensação, não somente a sensação, mas também você caia na real que o valor que foi pago por um posto foi acima do valor ideal ou justo no mercado. Ok? E aí, por sua vez, também, você que está no lado como vendedor, você também tem a preocupação em saber que aquele valor que você está negociando está justo. Ou seja, eu sei quanto vale o meu posto no mercado, logo, se eu vender por um pouco a menos ou um pouco a mais, eu tenho ali um balizador. Por intermédio do valuation, onde me deu o valor ideal de negociação, eu posso assumir o risco de vender ele por um pouco mais baixo, né, receber menos pela venda do posto, ou talvez optar em colocar um valor maior ao qual você se apega, né, um valor de apego sentimental, você atribui que existe um plus a mais ali que você precisa vender, e se caso você tiver algum poder de negociação, o mais próximo possível do valuation, você tem como tomar uma decisão também assertiva. Já abordamos então o aspecto conceitual. Agora vamos abordar a prática, como que realmente funciona na prática. Bom, hoje, para que você entenda, até mencionei aqui um pouco antes, a respeito da metodologia que é utilizada atualmente em grande parte de pessoas que talvez não são tão especialistas no segmento ou no nicho de compra e venda de postos. Então, muito provavelmente, você já procurou um especialista, um corretor, para poder fazer a busca de um posto, a aquisição de um posto ou até mesmo a venda de um posto. E você deve ter percebido que a forma de se avaliar, na maioria dos casos, por eles, né, por esses eventuais especialistas, eles abordam a questão de um que eu chamo de múltiplo, um fator múltiplo para poder negociar. Vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, você vai procurar um posto, viu aquele posto, achou bonito, tem intenção em comprar e você viu que tem lá num site de compra e venda de postos, ele está lá disponível para vender, consulte valores. Então você vai entrar em contato com a empresa e vai falar, especialista, qual o valor desse posto? Aí ele vai te explicar que esse posto está avaliado por exemplo, R$ 1.500.000 e é a venda somente do fundo de comércio. E aí você começa a analisar e fala assim para ele, pergunta para o especialista, mas especialista, como que se chega nesse valor? Esse valor está certo, está errado? Aí o especialista muito provavelmente vai te responder assim, sim, Carlos, o valor do posto é R$ 1.500.000 devido à operação dele. Ele é um posto que vende aproximadamente 300 mil litros mês. Então, logo, ele vai te falar também, vai de certa forma tentar te explicar que a maneira de se precificar um posto, a maneira que se chegou naquele valor é simplesmente porque existe uma técnica chamada 5 para 1. Ou seja, o posto vale R$ 5,00 para cada litro vendido. Porém, existe da minha parte uma conceituação de que essa metodologia ela está um pouco que ultrapassada. E eu vou te explicar por quê. Antigamente, os postos eles possuíam o critério de precificação dos seus combustíveis de maneira tabelada. Então, todos os postos tinham o mesmo preço na bomba. E isso fazia com que fosse realmente uma grande commodity, ou seja, realmente qualquer cliente que fosse em qualquer posto, ele encontraria ou já saberia que aquele preço era praticado em toda a praça. Então não existia por que ter um diferencial em questão de preço. Então todos os outros diferenciais que faziam um posto valer mais ou valer menos, seria através da galonagem que ele conseguisse alcançar mensalmente. Então, se o posto vendesse ali 300 metros cúbicos por mês, aplicava-se 5 para 1, aí depois também foram melhorando o critério, porque foram aparecendo, surgindo as lojas de conveniências. Então, a conveniência, ela já agregou um valor no posto e já era um diferencial a mais. Portanto, o que definia na época esse fator múltiplo era o além
do combustível que existia no posto. Então, se o posto fosse bonito, se o posto fosse bandeirado, se o posto fosse bem iluminado, se tivesse outros tipos de, vamos dizer assim, diferenciais, então você poderia subir esse múltiplo. Vou te dar um exemplo. Se na época o posto só vendesse combustível, claramente 5:1. Se ele já tivesse uma loja, fosse um posto mais bonito, estivesse melhor localizado, então você já poderia talvez subir 1 grau nesse múltiplo, né, nesse fator, e seria talvez aí na casa dos 6:1. E aí, beleza, tudo bem. Então as negociações eram feitas dessa maneira e era muito mais justo você pagar um múltiplo porque equilibrava o mercado, ou seja, independente do volume que você fizesse, o seu posto ia ter o quê? O mesmo valor no final do mês de lucros, que seriam proporcionais. Então era fácil, né? Você olhava os postos e falava, olha, quanto que vende no seu posto? Ah, no meu posto vende X. Então você já sabia que o quanto o cara tinha provavelmente de margem bruta, você já sabia quanto era o valor do posto e assim por diante. Até que depois entramos em livre concorrência. Então todo esse critério, por isso que eu digo que ele já está ultrapassado, foi por água abaixo. Porque pensa comigo, se você está comprando um posto que ele venda 500 mil litros, mas o preço que ele pratica não é condizente a um posto com uma boa margem, que vai te gerar uma boa massa de margem bruta, de lucro bruto, talvez não seja tão interessante. Talvez um posto que venda 250 mil litros pode ser muito mais rentável que esse posto que vende, no caso, 500 mil litros. Então, veja bem, faça uma análise. Se você está com um posto que, por sua vez, te gera de margem, vamos falar assim, hipoteticamente falando, 50 centavos. Então, se você tem um posto que tem uma margem de 50 centavos e vende 250 mil litros, ele pode ser equiparado a um posto que venda 500 mil litros e tem uma margem de 25 centavos. Então, olha aí, analisa. Se a gente for tratar em termos de múltiplos, eu vou pagar um valor muito maior para esse posto que vende 500 mil litros, porque eu estou usando o múltiplo da galonagem, porém, no final da linha, na última linha, que é a mais importante do resultado, que é o lucro, nós vamos ter o mesmo cenário praticamente entre o posto que vende 500 mil litros e o posto que vende 250 mil litros. Arrisco ainda dizer que o lucro do posto de 250 mil litros pode ser superior a esse outro posto. Então imaginem que ao se adquirir um posto, se você levar em conta somente o aspecto da galonagem, você poderá fazer uma negociação que não é assertiva. Por isso que nos dias de hoje eu defendo a tese de que um posto de combustível, para ele ser avaliado, deve-se usar a metodologia usual de mercado, para que o posto seja sim equiparado a uma empresa como todas as outras de outros segmentos e tenha sim a sua valoração por impulso do seu potencial de geração de caixa, pelo seu potencial de geração de renda, pelo seu potencial de geração de lucros. E é sempre assim, tendo uma visão futura. Posso olhar o passado como base, mas ter o futuro como um cenário de previsibilidade de geração de receitas, geração de rendas, geração de caixa. Tá ok? Então, é importante que você saiba desse conceito, é importante que você entenda como funciona o valuation, porque é uma ferramenta fundamental no âmbito de comprar ou vender um posto de combustível. Então, se você já seguiu até aqui, você, ouvinte, já vai ter uma ideia que da próxima vez você não vai investir de maneira errada e também não vai vender o posto de uma maneira errada. Você pode ter tido vantagem anteriormente, caso já tenha praticado uma dessas negociações, mas saiba que daqui para frente você pode ter uma outra visão no que se diz respeito a fazer uma boa escolha ou fazer uma boa
negociação. E foi nesse sentido que eu me vi se especializando nesse tema de valuation. Aproximadamente aí no ano de 2013 para 2014, eu iniciei esse processo de valuation. Já avaliava outras empresas, outros negócios e trouxe esse expertise, né, baseado no que já existia, que eu também pesquisei e que também eu acabei aprendendo com um nobre colega. Eu pude fazer uma consolidação de metodologia e trouxe para uma realidade mais corporativa, algo que fosse mais profissionalizado. E é isso que me permitiu ter uma metodologia aplicável hoje, onde eu posso, inclusive, ter uma análise de sensibilidade, posso ter uma ponderação entre métodos, não que a metodologia em si do fator múltiplo não seja, de certa forma, descartável. Não, muito pelo contrário. Ele é importante também para, às vezes, fazer um balizamento das coisas a preço de mercado, para poder tentar justificar que aqueles valores podem talvez não ser os valores ideais, corretos. Então, aplicando, de certa forma, o que é de praxe do mercado, o que é cultura do mercado, com o critério de metodologia profissionalizado, nos deu uma expertise muito grande. Caso você não saiba, ou talvez já saiba, eu tenho também um braço de negócios que é a Elite Postos, assessoria na avaliação, na compra e venda de postos. E lá todos os clientes que, de certa forma, entram em contato e contratam um serviço de valuation, recebem esse método, muito aplicável. E existem outras finalidades também que eu posso me estender ao final aqui desse podcast. Portanto, eu recomendo você procurar um especialista que consiga fazer o processo de valuation completo, que não seja apenas aplicando esses múltiplos como era feito antigamente. Tá bom? Então acho que aqui te deu um norte muito grande para você que está buscando um tipo de informação de saber qual o valor de um posto de combustível, que é exatamente o tema desse podcast. Agora, Carlos, diga uma coisa, quem que pode fazer esse tipo de avaliação? Qual tipo de posto está, de certa forma, impedido de fazer? Existe alguma restrição? Então vamos lá, vou te dar mais algumas características de quem pode ou não pode ter esse trabalho de valuation. No caso de postos, qualquer posto pode fazer o processo de valuation, desde que esteja, de certa forma, em condições de fornecer informações sobre a operação, que é ali que vai mostrar o potencial de geração de caixa do seu posto. É ali que vai mostrar se existe algum tipo de contingência futura no seu posto. Enfim, todo um trabalho que é um trabalho que eu chamo de campo, que precisa ser levantado para poder, de certa forma, montar os cenários e premissas que vão justificar depois, ao final, aquele valor daquela avaliação. Agora, no caso, sendo você já o dono do posto, não está vendendo nesse momento, mas pode estar pensando em vender no futuro. Eu já deixo essa dica, que é: mude a gestão do seu posto caso ela não esteja de acordo com o que deveria. Ou seja, se seu posto está com deficiência na parte de gestão, faça essa mudança rapidamente. Porque quanto mais gestão existir no posto, quanto mais controle no futuro, quando você for fazer um processo de valuation, vai ter reflexo no valor da sua empresa. Então, se você tem tudo certinho, corrigiu, é o que eu costumo dizer o seguinte: você vai conseguir gerar valor para a sua empresa, para o seu negócio. Porque quanto mais organizado, quanto mais potencial de lucros o seu posto esteja apresentando, maior será o valor de negociação do seu posto futuramente. Então você gera o equity, você aumenta o valor do seu patrimônio dentro do posto, dentro da sua rede. Então fica como recomendação assim máxima que você pense em mudar a gestão de uma maneira que ela seja profissionalizada, de maneira que ela seja lucrativa, porque quanto mais lucros no posto, mais vai valer o seu posto no futuro. E por sua vez, você que está comprando, tenha todas essas observações. Verifique se, de certa forma, o posto ele tem esse potencial de geração de caixa futuro. Certo?
Carlos, quais são os profissionais habilitados para poder fazer? Eu vejo que existem peritos fazendo por aí alguns tipos de avaliações, fazendo avaliação holística do negócio, porque há uma discussão judicial, enfim, vou entrar nesse mérito também. Mas logo de cara eu adianto para você que qualquer profissional especializado que conheça bem o segmento de postos de combustíveis, que conheça bem as práticas financeiras para valuation e que, por sua vez, tenham uma expertise geral sobre o modelo de negócio. Então, qualquer pessoa desse perfil tem condições de fazer um valuation, mas é lógico que existem empresas especializadas. Como eu disse, a Elite Postos é especializada. Se você quiser saber mais depois, é só digitar lá www.elitepostos.com.br. Tem algumas das especialidades que a Elite, ela, de certa forma, oferece como solução. Portanto, assim, eu acabei cobrindo praticamente as principais aplicações do valuation no segmento da revenda. Mas existem também uma extensão a outras finalidades, não tão comuns assim no dia a dia no segmento de negociação, no segmento de compra e venda de postos, mas que também se utiliza do valuation para poder, de certa forma, resolver ou dar solução a algo. Como é o caso que eu mencionei sobre, vamos falar assim, disputas judiciais. Um processo de separação ou divórcio entre casais que os dois criaram o posto, construíram o posto, administraram o posto, né, geraram toda a riqueza que existe lá hoje, construíram um patrimônio baseado nas riquezas geradas pelo posto, por sua vez estão se divorciando e precisam fazer o quê? A separação dos bens. Aí vem sempre uma grande dúvida, mas qual que é o valor do posto? Eu não estou pretendendo vender, mas eu tenho que levantar esse valor de mercado para poder fazer o ajuste da separação dos bens desse casal. Então, isso tem uma aplicação, porque precisa saber o valor para ver se uma parte vai comprar a outra parte ou se, de certa forma, vão disponibilizar a mercado para ser vendido e depois dividido o valor. Como também há dissolução de sociedade de sócios incomuns. Então, são lá sócios distintos que um dia resolveram abrir um posto ou comprar um fundo de comércio e, por sua vez, estão agora numa situação de inimizade e querem fazer essa dissolução, separar a sociedade, também é o mesmo processo. Pode existir uma disputa judicial ou pode ter também uma disputa de valores amigavelmente, extrajudicial, a partir de um trabalho técnico, um laudo de avaliação, que é exatamente esse, o valuation. Então veja que o valuation ele possui várias finalidades. Então você pode aplicar. Existem casos também que eu, de certa forma, já atendi, por exemplo, que são revendedores que constituíram uma rede, foram comprando um posto, comprando outro posto, construindo mais um posto, quando se viram numa situação que já não sabiam mais o que eles tinham. O que eles conseguiram construir, além das unidades que existem, né, em toda a rede? São números de postos, mas quanto passou a valer essa quantidade de postos? Quanto passou a valer esse conglomerado econômico, né? No entanto, você sabe muito bem que você pode se tornar um grupo econômico. Então, quando você tem mais do que 2 postos, você já é uma rede, já se constituiu um grupo econômico, inclusive reconhecido dentro das companhias de petróleo. Logo, você não toma a dimensão do grande império que você construiu. E aí você quer saber o seguinte: diante de vários anos que eu trabalho duro, né, com suor e lágrimas, o quanto eu consegui criar de riqueza, de patrimônio. Se eu decidisse hoje vender o posto, quanto valeria esse posto? Se eu for deixar como herança para os meus filhos, né, para os meus herdeiros, qual é o valor que eu vou deixar para eles? Então, o processo de valuation, ele também cobre essas finalidades eventuais, pontuais, que em alguns casos são de natureza positiva, em outros não tem assim um sentimento de ser positivo, se tornando
bem negativo, né? Porque às vezes é alguma disputa judicial. Então, fica aqui também uma dica das possibilidades de que pode se abranger também o trabalho de valuation. E é muito legal saber disso, né? Então você sabe, descobriu, ou já sabia, ou complementou o seu conhecimento que o processo de valuation, que é o famoso aí no mercado conhecido como avaliação de posto, ele pode ter várias finalidades, né? Não somente para você poder comprar, vender ou mensurar, de certa forma, o valor de uma rede, mas também tem a finalidade para atender a situações que podem ir de extrajudicial a litígio mesmo, estar dentro do judicial mesmo, em disputa de valores, em disputa, né, na separação de bens e assim por diante. E um detalhe importante que talvez eu não tenha mencionado, que o processo de valuation, ele não tem um valor definitivo, certo, concreto ou absoluto. Porque se 10 profissionais avaliadores fizerem a avaliação de uma mesma empresa, talvez possam existir 10 resultados diferentes. Carlos, mas e aí, em qual acreditar? Em todos você pode acreditar, pode ter um balizamento, você pode ter certeza que não vai fugir muito de qualquer comparação. Então, se você tiver, por exemplo, num processo de separação judicial, então aí você pode ter as duas partes contrataram um processo de valuation. Cada um contratou um profissional diferente. Vão ser diferentes os valores? Vão ser diferentes. Porém, são ajustáveis, são por alguma premissa que talvez tenha sido utilizado de maneira diferente. Mas está tudo bem. O que importa é saber que existe um valor máximo e um valor mínimo que 2 profissionais fizeram nesse processo. E por sua vez, fica ali no meio termo de um ajuste, de uma negociação e um fechamento ali de uma proposta. Então é importante que você saiba também que não existe valor definitivo. No entanto, que em todas as nossas avaliações, todos os nossos laudos de avaliações que eu assino, geralmente eu sempre utilizo um termo chamado e bem conhecido no jurídico aí, que é os SMV, que é salvo melhor juízo. Ou seja, se o seu juízo, né, apresentar que aquele valor possa ser diferente do que foi informado ao meu, eu te dou esse direito também de você poder discutir a respeito ou você identificar um outro valor, mas baseado no trabalho que eu desenvolvi, que não foram através de informações lúdicas, e sim de práticas de mercado, de pesquisa, de comparabilidade, de levantamento de informações e expertise também, é possível ter chego naquele resultado onde, salvo o melhor juízo, eu atribuo que ele seja o mais justo naquele momento para aquela finalidade. Muito bom, estou muito feliz em poder ter apresentado, compartilhado esse conteúdo com você. Espero que você realmente tenha aprendido um pouco a respeito do valuation, as suas aplicações e que também possa ter compartilhado com você um crescimento aí na sua forma de pensar em fazer investimento ou de ampliar a sua rede. Bom, o episódio já está ficando longo, foi muito bom ter falado com você, espero que você, ouvinte, tenha gostado realmente e eu vou continuar aqui com o meu lema, que é sempre abastecer a sua gestão com resultados. Vou ficando por aqui. Esse episódio foi baseado nas atividades da Elite Postos, como eu já mencionei. Se você quiser, vai lá no site, pesquise um pouco mais, saiba do que ela pode te oferecer de solução quando o assunto for valuation, negociação de postos, novos negócios e talvez eu esteja lá para poder te atender pessoalmente. Vou ficando por aqui. Um ótimo dia para você. Até o próximo episódio e tchau, tchau.